Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos conversar sobre como parar de atrair a rejeição. Você sabia que você cria a sua realidade a partir dos seus sentimentos, das suas atitudes e dos seus pensamentos? O conjunto disso cria a realidade que você vive hoje. Qual realidade você acredita que está criando para sua vida hoje? Para um pouquinho por um momento, respira fundo e traz essa resposta a nível inconsciente, que é onde estão as suas feridas e a sua programação, que diz respeito da realidade que você está criando hoje. Conseguiu sentir os sentimentos que vêm? Solidão, tristeza, apatia, desrespeito, necessidades não atendidas? O que você sente? Como é que você traduz esse sentimento em palavras? Porque tudo isso vem lá da infância. Como assim da infância? A solidão que você sente vem da infância. A tristeza que você sente vem da infância. Você sempre vai atrair o que é familiar, o que é conhecido. Porque o nosso cérebro ele é viciado em emoções. Isso cria caminhos neurais que vão fazendo conexões e que vão sendo fortalecidas, principalmente porque nós temos mais intimidade. Pai e mãe. O maior vínculo que podemos ter com o ser humano é o amor. E nós vamos acreditar em tudo que esse pai e essa mãe vai falar. Conforme nós vamos crescendo, nós vamos se libertando de algumas coisas. Não quer dizer que os pais façam algo intencionalmente. É tudo a nível inconsciente. Porque esses pais, eles também têm as mesmas feridas que você tem. Não é à toa que você veio nessa família. Por que a tua mãe não é a mesma que a minha? Por que o teu pai não é o mesmo que o meu? Você escolhe os seus pais antes de vir para a Terra. Porque é a cura que você precisa para seguir em frente, para encontrar o amor. Porque é isso que Deus quer, que a gente vivencie o amor, um pedacinho do que Deus sente. Por isso nós atraímos parceiros parecidos com os nossos pais, porque eles são referência do que vivemos lá na infância e nós estamos recriando isso até curar. Para vocês entenderem melhor, parte da minha infância eu fui criada pelos meus pais. Vou beber água. E outra parte eu fui criada pela minha avó e o meu bisavô que também morava com ela. E isso me trouxe referência de homens do meu pai e do meu bisavô. Essas referências moldaram o estilo de homem que eu trouxe para minha vida, porque a gente sempre busca o quê? O que é familiar. Então eu sempre atraí homens que me negligenciavam, que me colocavam em último lugar, porque eu também fazia isso comigo, e homens ou que me davam atenção e carinho demais e me sufocavam, que era o padrão e a referência de homens que eu tinha na infância, tanto do meu pai como do meu bisavô. É como se você buscasse nesses homens o amor do seu pai que você não recebeu. A gente tá falando aqui das feridas, tá? A mesma coisa para os homens em relação às mulheres. A ferida da rejeição, ela é vivida com o genitor do mesmo sexo que o seu. Ou seja, se você foi rejeitado pelo seu pai, homem, é do mesmo sexo, rejeitada pela mãe, mulher, o genitor do mesmo sexo que vai viver a ferida da rejeição com você. Por quê? Porque é como se você fosse um espelho para ele dele mesmo. Então ele rejeita você porque ele rejeita a si mesmo. Agora, eu sendo mulher, eu senti abandono pelo meu pai e rejeição pela minha mãe. Então, se você acha que os homens te rejeitam, na verdade é um abandono. Porque você, enquanto não resolve essa ferida com o seu pai, você vai ter problemas com o sexo oposto. A mesma coisa para os homens em relação às mulheres. Enquanto eles não se resolvem com a mãe, eles vão ter problema com as mulheres, que é do mesmo sexo que esse genitor. Deu para vocês entenderem? Então, assim, você vai sentindo abandono. Óbvio que tem uma rejeição, mas é mais abandono em relação a esses homens. A solidão, a tristeza, tudo isso vai criando esses sentimentos que você vai vivendo hoje. Pra gente curar isso, a gente precisa entrar a nível inconsciente, para você parar de buscar o amor dos seus pais, do seu avô, do seu tio, das pessoas com quem você não recebeu amor em outras pessoas. Eu descobri em uma sessão de terapia que eu ainda estava vivendo a minha criança do 0 aos 7 anos procurando o amor do meu pai nos meus relacionamentos. Não quer dizer que meu pai não me deu amor. Quer dizer
que eu não me sentia amada pelo meu pai como eu gostaria. Então eu buscava esse amor nos parceiros do mesmo sexo que ele. Então assim, você tende a ser aquela criança birrenta que ainda está buscando o amor. E aí você não consegue progredir na vida. É por isso que a gente tem que ir a fundo no nível inconsciente para você trazer a consciência do que tá travando a sua vida, do que tá bloqueando a sua vida, do que tá criando essa rejeição, do que tá criando esse abandono, para que você flua. Enquanto você não cura, enquanto você não trata, você vai atrair padrões de relacionamentos. Até você começar a curar essa ferida, porque é você que tá criando a sua realidade a partir dos sentimentos que você sente. Então, quando eu fui a fundo, entendi o que estava criando a minha realidade e me impedindo de ter um relacionamento bacana, de fazer as coisas, que o pai ele também entra na força para a vida. Quando eu descobri isso, a minha vida começou a mudar. Porque o primeiro passo para a cura é a consciência e a aceitação. Sem a aceitação a gente não muda nada. E depois a transformação da escolha. Eu escolhi parar de buscar o amor do meu pai, sair daquela minha criança ferida, trazer luz a essa criança e entender que o meu pai, ele me deu amor com o que ele tinha naquele momento, com o que ele aprendeu, ele deu o melhor dele. E quando você traz essa consciência, você liberta a sua alma e você passa a atrair parceiros a nível da tua alma. Quem você quer, não a partir das suas feridas. Porque o ego, ele vai criar máscaras. A rejeição é uma ferida em que cria a máscara do escapista, de fugir das coisas. A ferida do abandono cria uma máscara de dependente. Então, vai analisando, são 5 feridas emocionais aqui. Eu trouxe a palavra rejeição porque ela é a mais intensa que tem. E trazendo exemplos para você que você não está sendo rejeitado pelas pessoas do sexo oposto. Você está sendo do sexo oposto, você está sendo abandonado por conta do que você viveu lá na tua infância. Então avalia isso, para que quanto mais consciência você tem, mais você consegue curar isso. E entender que os pais, eles deram o melhor que eles tinham. Os pais que não conseguem atender às necessidades dos filhos, eles também não tiveram as necessidades atendidas. São 4 necessidades. Necessidade de conexão, necessidade de reconhecimento e autoestima, necessidade de autonomia e controle, necessidade de prazer e desprazer. Sempre quando a gente tem essas 4 necessidades frustradas, a gente tem problema como adulto, nos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. A gente não sabe lidar com as nossas emoções e tudo isso vai gerando muitos problemas. Porque na infância a gente aprende a se comportar no mundo, a gente aprende o que é o mundo. E aí a gente vai vivendo isso. Até a gente quitar as nossas feridas e parar de replicar padrões familiares, porque a gente honra a nossa família repetindo padrões. Um pai é parecido com o filho é parecido com o pai, perdão. A filha repete os padrões da mãe, até ter consciência dessas feridas, curar essas feridas e decidir agir um pouco diferente. Um pouco diferente da questão das partes das feridas. Porque também tem as partes boas, que a família ela traz muitos valores que a gente cria lá na infância. Então, assim, é decidir agir diferente com tudo que você viveu. Porque tudo que você viveu foi necessário para sanar e curar as feridas que você tem hoje. Então, para parar de atrair rejeição e abandonos, você precisa curar isso dentro de você. Passar por sessões de renascimento para que você entenda o que você está buscando. Que amor é esse que você está buscando? Que padrão é esse que você está repetindo? Para você decidir fazer da sua vida algo diferente. Para você decidir usar as suas feridas como sua força. E aí, tudo começa a se transformar. Combinado? Um beijo e até a próxima.